Finalmente eu vou contar por que eu não fui levada para Punta Cana, na empresa que eu trabalhei, e que eu fui a única copywriter responsável pelos 12 milhões que a empresa faturou naquele ano. Olá, seja muito bem-vindo ou bem-vinda aqui nesse canal onde a gente fala sobre caos e copywriting, marketing digital. E eu falo a verdade de tudo que acontece nos bastidores que ninguém quer te contar. Eu falo a verdade que acontece com quem trabalha nos bastidores, que não é tão rico assim e os gurus não querem te contar. E eu comecei a ser chamada de copywriter do caos. Até mandei fazer canequinha, não dá pra vocês verem porque eu tô usando a câmera frontal. Mas, enfim, eu sou Aline copywriter do Caos, e tô aqui para contar para você um pouco da minha trajetória no universo do marketing digital. Essa é uma série que começou já lá antes, um pouco antes do Carnaval de 2025, e eu tô contando em cada ano da minha trajetória profissional. Minha vida profissional no marketing digital começou em 2013 e eu tô trazendo toda essa história aqui nos vídeos do YouTube. E hoje eu tô aqui sem roteiro, sem nada. Vou tentar lembrar de absolutamente tudo. Eu não quis fazer roteiro, eu fiquei enrolando para fazer esse vídeo, porque esse ano que eu vou contar para vocês agora foi o ano que mexeu com tudo que aconteceu comigo até hoje. Bom, eu vou tentar lembrar de tudo. Vamos lá. Em 2018, eu fui contratada por uma empresa para começar a escrever os lançamentos dessa empresa. Essa empresa, eles já tinham feito dois lançamentos e tinham batido na trave dos 7 dígitos, né? Nessa época, o Érico Rocha vendia a fórmula de lançamento ainda falando sobre o 7 em 7. Depois é que ele mudou para o 6 em 7, mas ele falava sobre o 7 em 7. E essa empresa que eu fui trabalhar, eles ainda não tinham batido os 7 dígitos. O lançamento anterior, eles tinham feito 800 e alguma coisa, 800 mil e alguma coisa. Até aquele momento, eu nunca tinha feito lançamento na vida. Eu já trabalhava no marketing digital, já trabalhava com infoproduto, eu já era copywriter, mas eu nunca tinha feito lançamento. Eu tinha feito o curso do Fórmula em 2015, mas eu nunca tinha escrito um lançamento para ninguém, nunca tinha feito um lançamento. Eu trabalhava até então e inclusive, hoje em dia tem um povo aí parecendo que descobriu a pólvora, porque descobriu os funis do Russell Brunson. Gente, eu fazia os funis do Russell Brunson em 2017. Então, beleza. Eu fiz os cursos do Russell, li os livros do Russell, eu estudei o Russell em 2017. Não só o Russell, como o Ryan Dyson. E eu fazia todos os funis deles, de funil de tráfego, funil de e-mail, enfim. Então, beleza. Eu preciso, inclusive, começar a falar mais isso para as pessoas, né? Porque todo mundo fala que eu sou humilde demais, que eu não falo as coisas que eu já fiz. Então, eu vou começar a ser desumilde. Mas, enfim, aí em 2018, início de 2018, eu fui convidada por essa empresa para fazer o lançamento. Eu já tinha feito a fórmula de lançamento, mas eu não lembrava direito como que era. Tinha 3 anos quase que eu tinha feito o curso do fórmula de lançamento e não lembrava exatamente tudo. E aí, para minha sorte, e assim, ó, eu já participei na primeira experiência de lançamento. Eu fui contratada numa quinta-feira, se eu não me engano, e as CPLs, elas iam ao ar na segunda-feira seguinte. Então, assim, eu já comecei no universo dos lançamentos com a crença de que lançamento era tudo uma loucura. E realmente é, tá? Mas eu entrei na quinta e a CPL era na segunda. Até aquele momento, a única coisa que eles tinham pronto de copy era a fase de captação e as CPLs que estavam gravadas, mas todo o restante das comunicações, inclusive as comunicações que iam sair no dia seguinte, não tinha ainda pronta. A minha sorte, eu já estava inscrita na base de leads do Érico Rocha. E o Érico Rocha, ele estava fazendo o lançamento também naquela mesma época, sendo que uma semana antes. Então, enquanto a empresa que eu estava ia abrir a CPL, ia liberar a CPL na segunda-feira,
o Érico Rocha, naquela quinta-feira, já tinha. Eu estava dentro desse funil e estava acompanhando, então eu consegui fazer as comunicações de copy com base no que o Érico estava fazendo. Então eu sabia qual era a sequência e fui adaptando para a realidade daquela empresa que eu fui trabalhar. E eu não entendi absolutamente nada do que eles faziam. Eu tive pouquíssimo tempo para estudar toda a narrativa da empresa, o jeito da empresa falar, da expert falar, tudo, e tive que me virar nos 30 ali, dei meu jeito, comi tudo que tinha e fiz o negócio acontecer. E galera, no final desse lançamento, a empresa bateu seu primeiro milhão. Foi 1,5 milhão em 5 dias de carrinho aberto. A gente abriu o carrinho na segunda, fechou na sexta e fizemos 1,5 milhão de faturamento nesse lançamento. Depois disso, a empresa me fez uma proposta para que eu fosse copywriter deles no esquema de PJ. Eu era a única copywriter da empresa, não tinha outras pessoas. Tinha gente na parte de social media, mas não tinha copywriter. O social media, antes disso, era ele que escrevia as copies. Depois que eu entrei, ele nunca mais escreveu as copies de vendas, de lançamento e tal. E aí a gente passou aquele ano num contrato de PJ. Eu fazia todas as comunicações deles, não só de lançamento, mas também de funis que eles foram fazendo, de e-mail, de várias ações, todas as ações que aconteceram naquele ano, a partir de fevereiro, que foi quando eu entrei, fevereiro ou março, não me lembro exatamente, de 2018. Então, todas as ações da empresa naquele ano de 2018, quem escreveu fui eu. Eu escrevi tudo. O primeiro milhão fui eu que escrevi, depois a gente fez 2,5 milhões, inclusive no meio da Copa do Mundo, a gente fez 1 milhão em 42 minutos e fechamos aquele carrinho no meio da Copa do Mundo de 2018 com 2,5 milhões. Ao longo daquele ano a gente fez vários lançamentos de 7 dígitos, acho que fizemos alguns de 6 dígitos também de outros produtos. E eu passei aquele ano de 2018 inteiro sendo a copywriter deles. Quando foi em agosto, e uma coisa importante, eu era híbrido, né? Embora fosse contrato de PJ, eu ia para lá, acho que 1 ou 2 vezes na semana eu ia presencial para a empresa. A empresa tinha um escritório. E eu ia de vez em quando para conhecer a equipe, para me inteirar e tudo mais. Quando foi em agosto daquele ano, eles me fizeram uma proposta para que eu fosse CLT. Nessa época, o meu contrato de PJ era 3 mil reais. Eu ganhava 3 mil reais limpo, eu era MEI, não tinha nenhum desconto, as minhas despesas com o CNPJ eram extremamente baixas, o mês nessa época, se não me engano, era 50 e poucos reais. E todo o dinheiro que eu ganhava ali era bem contadinho. Eu mandava um dinheiro para minha mãe no Rio de Janeiro, eu morava em Santa Catarina, morava na Palhoça. Eu mandava um dinheiro para minha mãe no Rio de Janeiro, porque ela ficava com o meu cachorro, então eu mandava um dinheiro para ajudar com as despesas do cachorro. E eu tinha tudo ali muito contado. Eu pagava aluguel, eu, né, me mantinha e tal, era tudo muito contadinho. Quando foi em agosto daquele ano, eles me fizeram uma proposta para eu ser CLT. E eles queriam me pagar um salário menor do que 3 mil reais. Se eu não me engano, era 2.700 na CLT. Aí ia ter vale-refeição, mas tipo, o vale-refeição era bem baixinho também, era bem pouca coisa. E o vale-transporte. Eu conversei com eles e falei que para mim não dava, assim, que eles tentassem fazer uma outra proposta, porque além do salário ser mais baixo, eu ainda teria uns descontos, né? E eu fiz a conta de quanto seriam os descontos e tal, e eu não ia conseguir pagar todas as despesas que eu tinha naquela época. E ainda por cima, trabalhando presencial, a distância era muito longa da minha casa, dificilmente eu conseguiria pegar freela por fora, porque eu ia, né, durante de segunda a sexta eu ia estar 100% para a empresa, porque só do tempo de trajeto e tudo mais eu não ia conseguir, eu ia sair de casa muito cedo, chegar muito tarde, não ia conseguir fazer mais nada. Então eu pedi para eles que tentassem fazer uma contraproposta e que não daria para eu aceitar, eu teria que continuar como PJ. E aí eles tentaram me convencer a ficar porque eles tinham no caso da empresa, caso a empresa batesse as metas daquele ano, no final do ano, isso era agosto, tá, gente? Ainda faltava bastante meta para bater. E aí eles falaram que se a empresa batesse as metas daquele ano, a empresa inteira ia ganhar uma viagem para Punta Cana com direito a acompanhante e com as despesas de
passagem, hospedagem pagas. A pessoa só ia pagar o que consumisse, mas o hotel era all inclusive, tipo, não ia gastar com quase nada, ia gastar basicamente fazendo compra. Então, eles me falaram, e ia ter PLR, né? Ia ter participação nos lucros para todos os funcionários, mas só quem era CLT ia ter direito a isso. Quem era PJ não ia ter direito. A única PJ da empresa era eu, gente. A única. Não tinha outro PJ na empresa. A única era eu. Aí eu falei, gente, tudo bem, eu quero muito, mas assim, não é uma garantia de que a gente vai ganhar esse dinheiro. E como que eu vou sobreviver de agosto até o ano que vem? Porque eles só iam pagar essa participação nos lucros e tudo isso só ia acontecer no ano seguinte, em fevereiro do ano seguinte, de 2019. Então eu falei para ele, gente, eu não sei como que eu vou sobreviver de agosto, de agora agosto até fevereiro, porque esse valor que vai cair na minha conta não é suficiente para como que eu posso fazer. Final das contas, eles não entraram em acordo, me mantiveram como PJ. Final do ano, assim, a gente virou noite, a gente trabalhou feriado, a gente trabalhou fim de semana para a empresa bater a meta e eu me empenhei tanto quanto os CLTs. E no final das contas, eu realmente não tive direito nem a viagem e nem a um prêmio de PLR ou um prêmio de consolação ou qualquer coisa. Eu não ganhei absolutamente nada. Tem gente dessa empresa que até hoje não sabe disso, que eu não ganhei nada, que eu não ganhei nem um dinheirinho, assim, tipo, sabe? Ah, não vai dar pra gente te levar pra Punta Cana, mas eu vou te dar aqui um prêmio de consolação. Nada, gente, eu não ganhei nada, 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 nada. E não queria que esse vídeo ficasse muito longo, mas eu já tô gravando aqui, já tá dando, antes da edição, tá dando 13 minutos. E o que aconteceu foi o seguinte: quando o ano virou, em fevereiro do ano seguinte, eles resolveram me fazer uma proposta melhor do que eles tinham feito antes, inclusive tinham me proposto que eu assumisse uma área da empresa como coordenadora. E aí eles resolveram aumentar o salário. E no próximo vídeo eu vou contar pra vocês se eu aceitei ou não. E uma coisa muito importante que eu esqueci de falar no vídeo, gente, eu tava editando ele aqui e percebi que tinha esquecido. Tinha na época um estrategista que ajudava nos lançamentos, tá? Esse estrategista, pelo que eu soube, não tenho documentado, não, é fofoca, tá? Fofoca de corredor. Ele ganhou PLR dessa empresa, tá? Ele ganhou um percentual de todas as vendas do ano, ele ganhava sempre um percentual. E além do percentual, ele foi para Punta Cana. Eu só não sei se ele pagou do próprio bolso ou se foi a empresa que custeou a viagem dele. Ouvi dizer que tinha sido a empresa que tinha custeado a viagem dele. Não tenho certeza. E esse estrategista, ele não era CLT.